Você está sentado na varanda, mexendo no telefone, quando de repente, tudo ao seu redor começa a virar pó. Boquiaberto, desliga o telefone. Você vê carros, bicicletas, calçadas, ruas e semáforos desaparecerem bem na sua frente. As pessoas na rua estão em pânico e correndo em direções diferentes. Você olha para o relógio e ele também desaparece. Então, se vira para olhar seu quarto pela porta da varanda e vê que todos os seus móveis estão virando pó. Você olha para trás, para a rua e não vê nada além de uma tempestade de areia. Sua casa começa a tremer. Você desce as escadas correndo e fica no meio da estrada. Você chegou bem a tempo de ver os prédios em sua vizinhança desaparecerem. Você tenta entrar no carro, mas no momento seguinte, não há nada no lugar onde ele estava há apenas um segundo. Verifica seu telefone e vê várias notificações sobre o mundo em uma reinicialização completa. Tudo que os humanos criaram até agora está desaparecendo. Você ainda está segurando seu telefone quando ele fica cada vez mais leve até desaparecer completamente. O mesmo processo está acontecendo em todo o mundo. A Torre Eiffel, as pirâmides de Gizé, o Empire State Building, todos eles desapareceram. Você tenta encontrar um lugar para se esconder até que esse desastre termine. Você acorda em uma caverna junto com outras pessoas. Tudo que os humanos produziram ao longo de séculos de trabalho árduo desapareceu da face da Terra. Tudo que ficou são pessoas, animais e natureza. Sua cidade agora é uma enorme planície de terra árida com algumas árvores espalhadas aqui e ali. A sua comunidade consiste em seu ex-barbeiro, um gerente de loja de quadrinhos, um padeiro local e seus vizinhos e amigos. Você sai da caverna para colher algumas safras que plantou no início da estação. Não há um prédio à vista que obstrua sua visão. Dá para ver as montanhas a quilômetros de distância. É onde ficava a cidade mais próxima. E ali é o oceano onde você costumava correr pela orla. A terra está repleta de animais selvagens. Muitos guaxinins, texugos, gambás e gatos selvagens perambulam pela vizinhança. Ao lado do seu minúsculo jardim, há uma grande fogueira onde vocês cozinham e se reúnem à noite. Não muito longe, pode-se ver um poço. Certa vez, havia uma antiga rede de encanamentos ali, mas quando o mundo reiniciou, ela desapareceu. A única coisa que permaneceu no subsolo foi a água que você agora usa para beber. O policial local de onde você costumava morar é o líder da comunidade. Ele fica em cima de um tronco e diz que você tem apenas uma semana antes que a água acabe completamente. Será preciso ir para outro lugar com uma nova fonte de água. Você termina seu trabalho e tira uma soneca rápida porque está de plantão noturno. Você anda ao redor do perímetro. Não há mais poluição luminosa e as estrelas brilham acima da sua cabeça. 2 outras pessoas também patrulham a área. De repente, você avista algo correndo à distância. Então olha com mais atenção e vê uma raposa. Está indo para o seu galinheiro. Você corre em direção ao animal e o espanta. Finalmente, chegou o dia da mudança. Todos colocam suas coisas em sacos feitos de corda e começam a caminhar. Vocês têm apenas um cavalo carregando suprimentos e água para todos. Vai demorar cerca de uma semana a pé para chegar aos lagos. Vocês seguem pela planície que costumava ser a rodovia que levava ao próximo estado. Está muito quente e seu grupo está se movendo muito lentamente. Ao longo do caminho, vocês encontram outras caravanas nômades que negociam mercadorias com vocês. À noite, vocês montam um acampamento próximo a um antigo posto de gasolina. O edifício se foi, mas a fundação ainda está lá. Uma semana depois, vocês finalmente chegam às montanhas perto do lago e entram na floresta. É preciso subir quase toda a montanha. Logo, fica muito escuro e vocês têm que fazer acampamento sob a cobertura de árvores centenárias. É uma noite fria e os membros do seu grupo se reúnem ao redor de uma fogueira. Você está de volta ao seu dever noturno quando todos adormecem. Ao explorar a área, ouve alguns sons de rosnado. Logo dá para ver que é um urso. Você se abaixa e tenta não fazer barulho. De repente, percebe que pertinho de você há um pequeno filhote de urso. Está curiosamente farejando o ar a apenas alguns metros de distância. A mamãe ursa ruge, chamando seu filhote. Você recua lentamente. Tudo está indo bem, até que você acidentalmente pisa em um galho. O filhote começa a chorar. Sua mãe salta de trás das árvores e vê você. A enorme criatura fica de pé nas patas traseiras e ruge. As pessoas no acampamento acordam em pânico. Você corre de volta com o urso bem atrás de você.
O líder e o resto da patrulha noturna conseguem assustar o animal furioso. Você tem muita experiência com raposas e guaxinins, mas os ursos são uma coisa totalmente nova. Você percebe que não está mais no topo da cadeia alimentar. No dia seguinte, você prossegue com extrema cautela. Muitos animais, como leões da montanha e linces, estão à espreita. Você finalmente chega ao outro lado da montanha e vê o lago. É uma grande área que costumava ser um local de acampamento público. Agora, há alguns assentamentos construídos perto da água. Sua comunidade não é tão grande, é por isso que se instala perto do rio que flui do lago. Você constrói uma cabana próxima à cachoeira e continua trabalhando como fazendeiro. Conhece pessoas incríveis de outros assentamentos. Costumavam ser cientistas, engenheiros, músicos, médicos. Os cientistas estão tentando descobrir uma maneira de reconstruir a sociedade com base na tecnologia, mas é provável que leve décadas. Eles deram o primeiro passo, criando um forno de barro, potes e panelas. Eles também construíram um cais no lago e canoas para pesca e transporte. Alguns meses se passam. Você construiu um sistema de irrigação que usa a água do lago. Os engenheiros do assentamento até fizeram um sistema de tubulação que fornece água potável para todas as casas. Agora, esses especialistas estão construindo uma pequena barragem para gerar eletricidade, mas isso pode levar meses para ficar pronto. O assentamento está crescendo a cada semana que passa. Novas cabanas estão sendo construídas o tempo todo. Um carpinteiro criou uma oficina para fazer móveis e ferramentas. Não é mais preciso ficar de plantão noturno, permitindo-se concentrar inteiramente nas suas colheitas. Desde que tudo que os humanos criaram desapareceu, as pessoas estão muito mais saudáveis e fortes do que antes. Ninguém se senta em sua cabana com os olhos no telefone ou na tela da TV. A poluição que costumava cobrir as cidades desapareceu. A vida marinha está prosperando. Não há poluição. E agora, as árvores estão crescendo em lugares que antes haviam sido desmatados. Todo mundo viaja a pé ou a cavalo e burro. As pessoas têm criado esses animais para transporte. Portanto, há muitos deles por aí. E a economia mudou, com todos oferecendo seu trabalho em troca de alimentos ou outras coisas de que precisam. Todas as pessoas têm que contribuir se quiserem viver em assentamentos. Existem alguns nômades que ficam sozinhos, mas não é tão fácil sobreviver na selva sem ajuda. É por isso que essas pessoas trabalham principalmente como comerciantes, entregando mercadorias entre assentamentos muito distantes um do outro. Para se divertir, as pessoas interpretam partes de velhos filmes clássicos para o público. Alguém conseguiu fazer violões, flautas e instrumentos de percussão. Agora é possível ouvir shows à noite. Você encontra um belo local para fazer alguns desenhos, usa tinta natural e folhas em vez de papel. De repente, vê algo saindo do chão. Você o pega e examina a forma familiar, quase perfeita. Em um momento, você já está correndo de volta para sua cabana para lavar a sujeira. Alguém tenta verificar o que você está fazendo, mas você garante que ninguém veja seu achado. Finalmente, está limpo. Sua suspeita é confirmada. É um smartphone. É a primeira evidência do progresso tecnológico do passado que não desapareceu. Você tenta fazê-lo funcionar e o gadget finalmente liga. Você lê uma mensagem no telefone e ela revela a verdade por trás de tudo criado por pessoas ter virado pó. Todo mês de abril, um grupo de cientistas observa o brilho fraco dos asteroides passando pelo nosso planeta. Certa vez, eles perceberam algo estranho brilhando em seus telescópios. A equipe esperava que fosse outro asteroide, mas eles ficaram muito surpresos, porque o que descobriram foi uma rocha espacial incomum que não consistia nos minerais que normalmente constituem os asteroides. Era composta de silicato, um material encontrado principalmente na Lua. Esse fato fez com que os astrônomos presumissem que poderia ser um pedaço que se desprendeu da Lua. Eles o chamaram de Kamo-o-Alea, uma palavra havaiana que significa fragmento celeste oscilante. A rocha não combinava com nenhum asteroide próximo à Terra com o qual os cientistas já estavam familiarizados. Em vez disso, essa peça refletia a luz em um padrão semelhante ao das rochas lunares que os astronautas trouxeram das missões da NASA. Este fragmento é considerado um quase satélite da Terra, pois é um objeto que está em uma configuração coorbital com a Terra. O objeto permanece próximo ao nosso planeta enquanto orbita o Sol. Ele circula repetidamente a Terra e tem uma inclinação bastante incomum. Essa é a razão pela qual só pode ser visto no céu noturno uma vez por ano. O fragmento também é muito tímido, nunca se aproxima do nosso planeta mais do que 14 milhões de quilômetros, quase 40 vezes a distância da Lua.
Além disso, este corpo espacial frequentemente se esconde nas sombras. Os cientistas descobriram que ele não permanecerá nessa órbita por muito tempo. Provavelmente chegou à posição atual há cerca de 500 anos, e sua órbita provavelmente mudará nos próximos 300 anos. Este fragmento pode não estar sozinho no espaço. Existem pelo menos 3 outros objetos semelhantes próximos à Terra. Eles podem ter vindo do mesmo lugar. Os pesquisadores ainda não têm certeza sobre a natureza da rocha, mas podem descobrir mais sobre esse objeto espacial em comum se enviarem uma espaçonave para coletar amostras e trazê-las para a Terra. Isso é algo que a Agência Espacial da China está planejando fazer no final dessa década. A Lua apareceu no meio do caos. Existem várias teorias sobre como isso aconteceu. A primeira afirma que a Lua costumava ser apenas um corpo errante, semelhante a um asteroide, tendo se formado em algum lugar do nosso sistema solar. Uma vez se aproximou muito da Terra e foi capturada pela gravidade do nosso planeta. A segunda teoria diz que nosso planeta estava girando tão rapidamente que alguns materiais se quebraram e ficaram girando em torno da Terra. Um dos maiores pedaços deu origem à Lua. A terceira teoria afirma que a Lua se formou no momento em que nosso planeta também estava se formando. Mas hoje, a teoria mais amplamente aceita é assim. Uma vez, muito tempo atrás, mas não em uma galáxia muito distante, a Terra colidiu com um planeta do tamanho de Marte. Os destroços e nuvens de poeira da colisão se juntaram ao redor do nosso planeta e começaram a circular. Por fim, algo que hoje conhecemos como Lua se formou ali. As missões Apollo trouxeram mais de 1/3 de uma tonelada de solo e rocha da superfície lunar. Essas rochas mostraram que a Lua tinha basicamente os mesmos materiais de construção que o nosso planeta. Isso pode significar que ambos têm uma história comum. Se a Lua tivesse sido formada em outro lugar e eventualmente capturada pela força gravitacional do nosso planeta, ela teria uma composição diferente. Além disso, se tivesse sido criada ao mesmo tempo que o nosso planeta, ou fosse um pedaço que se quebrou da Terra, existiriam os mesmos minerais na Lua e na Terra. Mas os minerais da Lua contêm menos água. Além disso, o satélite natural do nosso planeta é rico em materiais que se formam rapidamente em altas temperaturas. A Lua não é o único corpo espacial no sistema solar com um passado misterioso. Hipocampo é a lua de Netuno descoberta em 2013. É a menor lua deste gigante de gelo, com apenas 34 km de diâmetro. Fica muito próxima a Proteu, a maior das luas internas de Netuno. E não, Hipocampo não é um lugar para grandes mamíferos africanos passarem o verão. Os cientistas acreditam que Hipocampo provavelmente se formou a partir de destroços após a colisão de Proteu com um cometa. Se Hipocampo tivesse entrado na órbita de Proteu, vindo de algum outro lugar do nosso sistema solar, a Lua maior a teria engolido ou chutado para longe. Mas nem mesmo a própria Proteu está entre a primeira geração de luas de Netuno. Ela foi formada a partir dos restos do sistema de luas mais antigo do planeta. Essas primeiras luas foram destruídas quando Netuno capturou Tritão, atualmente a maior de suas luas. A principal evidência que prova que a colisão provavelmente aconteceu é o fato de que Tritão circula ao redor de Netuno para trás, ao contrário das outras luas que orbitam o planeta. Netuno capturou Tritão do cinturão de Kuiper. Essa é uma área cheia de objetos gelados e detritos rochosos que se estende além de Urano. Isso significa que Hipocampo é uma lua de terceira geração, tipo um primo segundo, removido 2 vezes ou algo assim. O Sol também teve um passado turbulento. Nossa estrela apareceu há cerca de 4,6 bilhões de anos. É difícil estudar seus primeiros estágios, já que isso aconteceu 50 milhões de anos antes mesmo da formação do nosso planeta. Mas recentemente, uma equipe de pesquisadores descobriu cristais com mais de 4 bilhões e meio de anos. Escondidos nas profundezas dos meteoritos, eles revelaram algumas coisas sobre o passado do nosso Sol. Antes da formação dos planetas, nosso sistema solar consistia na estrela central e um enorme disco de poeira e gás quente em espiral ao seu redor. Conforme a poeira e os gases esfriaram, se transformaram em minerais, incluindo os cristais encontrados nos meteoritos que pousaram no nosso planeta. Esses materiais antigos foram irradiados, ao contrário de algumas substâncias mais jovens. Os pesquisadores acham que algo possa ter acontecido ao Sol depois que esses cristais se formaram. Talvez a atividade da nossa estrela fosse menos intensa na época, ou talvez, por algum motivo, esses materiais mais jovens não pudessem viajar para as áreas onde a irradiação era possível. Os planetas anões nos dão a chance de dar uma espiada nos tempos antigos do Sistema Solar. Cerca de 4 bilhões de anos atrás, as forças gravitacionais de Júpiter, Saturno e Netuno se juntaram.
Eles enviaram asteroides e cometas através do sistema solar, fazendo-os colidir com diferentes planetas. Todos os planetas anões do cinturão de Kuiper, por exemplo, Plutão, Eris, Haumea, Makemake, têm suas próprias luas, que provavelmente se formaram após colisões poderosas. Detritos gelados em órbitas semelhantes às de Haumea, por exemplo, podem provar a teoria de uma colisão antiga. Os detritos criados simplesmente não tinham energia suficiente para flutuar para longe da atração gravitacional do planeta anão. Ceres, outro planeta anão, tem argilas ricas em amônia na sua superfície. A amônia não é estável nas temperaturas prevalecentes em Ceres, mas há uma abundância dessa substância no sistema solar externo. Isso significa que Ceres provavelmente se formou nessas partes externas e foi chutado para dentro. Afinal, os gigantes gasosos migraram muito nos primeiros estágios do sistema solar. Ou o planeta anão poderia ter se formado em um cinturão de asteroides, e a amônia, de alguma forma, digamos depois de um poderoso impacto, apareceu no planeta anão. Ceres pode ajudar os cientistas a entender melhor as luas geladas. O fundo do oceano terrestre tem uma alta concentração de minerais carbonáticos, e em algumas partes de Ceres também. Isso significa que esse planeta anão é como uma espécie de mundo oceânico fossilizado. Muitos exoplanetas, termo usado para designar planetas fora do sistema solar, também passaram por colisões bastante intensas em seus estágios iniciais. Esse sistema de estrela dupla está a mais de 300 anos-luz de distância de nós, e suas estrelas têm pelo menos 1 bilhão de anos. Mesmo que não seja jovem, esse sistema ainda mostra alguns sinais de nuvens rodopiantes de detritos empoeirados que ainda não esfriaram, o que não é algo esperado de um sistema estelar dessa idade. Esse entulho ainda está quente. Isso significa que pode ter ocorrido uma forte colisão de 2 planetas ou alguns outros corpos espaciais de tamanho semelhante naquela região e relativamente recentemente. Então, mantenham a calma. Partículas de poeira circulam em torno de uma jovem estrela. Elas se aglomeram e crescem com o tempo. É assim que os planetas se formam. A poeira restante geralmente se acomoda em algumas áreas frias e distantes. Um exemplo no nosso sistema solar é o cinturão de Kuiper. Ele está localizado longe, além de Netuno. À medida que os sistemas solares evoluem, essas partículas continuam colidindo, até que sejam tão pequenas que acabem sendo puxadas para estrelas próximas ou expulsas do sistema. Urano gira de lado se você o comparar com o resto dos planetas do nosso sistema solar, e a única maneira de explicar isso é uma colisão poderosa no passado. Algo muito maior do que um cometa normal ou algum outro corpo espacial de tamanho semelhante provavelmente atingiu Urano, derrubando o planeta. Provavelmente era um planeta com o dobro do tamanho da Terra. Pode ter sido um protoplaneta. Esse é um corpo espacial composto principalmente de gelo e rocha que orbita uma estrela e provavelmente no futuro se desenvolverá em um planeta. De qualquer forma, a precipitação do impacto sufocou o núcleo de Urano, evitando que o calor do interior do planeta escapasse. Isso pode explicar por que Urano tem temperaturas extremamente frias em sua superfície. Cara, traga um casaco e um cobertor. Veja só, a Terra aumenta 40 mil toneladas de massa a cada ano. Mais e mais pessoas nascendo, novos edifícios e estruturas. Você pode pensar que é alguma coisa que adiciona massa, mas não, uma vez que tudo isso é feito a partir de matéria já existente na Terra. Na verdade, é de poeira que cai do espaço no nosso planeta. Essa poeira consiste em detritos vindos do nosso sistema solar, como corpos espaciais que nunca conseguiram formar um planeta, ou asteroides e meteoros que se desfizeram pelo caminho e agora vagam por aí. Nosso planeta está ali, como um aspirador de pó gigante que puxa todas as partículas de poeira movidas pela gravidade. Então sim, a Terra ganha peso, mas alguns cálculos também dizem que o planeta todo, incluindo a atmosfera e o mar, está perdendo cerca de 50 mil toneladas da sua massa anualmente. Existem gases como hidrogênio e hélio na atmosfera do nosso planeta, mas eles são tão leves que a gravidade não consegue retê-los. Portanto, grandes quantidades desses gases escapam do nosso planeta a cada ano. 3 quilos de hidrogênio a cada segundo. Parece muito, mas como a Terra é super pesada, levaria trilhões de anos para todo o hidrogênio escapar da sua atmosfera. Além disso, o núcleo do planeta é como uma espécie de grande reator nuclear. Ele funciona o tempo todo, então gradualmente perde energia, o que significa que está perdendo massa também. Nosso planeta não é uma esfera perfeita, ele é um pouco achatado.
À medida que gira, a gravidade é direcionada para o centro da Terra, enquanto uma força centrífuga vai para fora. A Terra tem um eixo inclinado, então a força centrífuga não se opõe exatamente à gravidade. Além disso, a gravidade empurra essas massas extras de terra e água para cima na direção do Equador, formando mais volume ali. A Terra também tem uma circunferência de 40.075 quilômetros. Você pesa mais estando em um dos polos do que no Equador. Embora para emagrecer, Plutão seria a melhor opção. Uma pessoa de 68 quilos pesaria cerca de 5 quilos lá. Evite Júpiter, a mesma pessoa pesaria mais de 160 quilos lá. Nosso planeta é todo verde e azul agora, mas é provável que ele fosse roxo. Os cientistas acreditam que micróbios antigos podem ter usado alguma outra molécula para aproveitar a luz do sol em vez da clorofila, que dá às plantas sua cor verde. Essa molécula possivelmente coloria os organismos vivos com uma tonalidade mais violeta. A Terra é elétrica. Apenas um raio pode aquecer o ar a mais de 27.760 graus Celsius, o que faz com que o ar se expanda rapidamente. Esse mesmo ar inflado cria uma onda de choque que conhecemos como trovão. 6.000 relâmpagos surgem em todo o planeta a cada minuto, e o mais longo deles aconteceu no céu do sul do Brasil em 2018, com 700 quilômetros de comprimento. Estudos mais recentes descobriram que o núcleo da Terra é tão quente quanto a superfície do Sol, com mais de 5.200 graus Celsius. O local mais seco que temos é o deserto do Atacama, no Peru e no Chile. O centro do Atacama tem locais onde nunca foi registrada chuva alguma. O lugar mais frio é naturalmente a Antártica, onde as temperaturas no inverno podem cair para 73 graus Celsius negativos. Não, obrigada, eu passo. Esse é também o maior deserto que temos na Terra. Imaginamos desertos como áreas infinitas, arenosas e incrivelmente quentes, mas existem desertos costeiros, subtropicais e polares. Todos eles têm terras devastadas pelo vento e estéreis, o que os torna muito difíceis de serem habitados por animais e plantas. O Oceano Pacífico é a maior bacia oceânica da Terra, que cobre uma área enorme de quase 207 milhões de quilômetros quadrados. O Pacífico contém mais da metade da água disponível no nosso planeta, e ele é tão grande que todos os continentes caberiam nele. A Terra costumava ter 2 luas, ou pelo menos isso é algo em que os cientistas acreditam. A segunda era quase 3 vezes menor do que a que temos hoje, e pode ter orbitado nosso planeta antes de colidir com a maior. Tal colisão pode ser uma explicação de por que os 2 lados da Lua que sobraram não são iguais. E a Luna Motus acontecendo lá? A Lua parece bastante inativa da nossa perspectiva, mas o solo definitivamente treme lá, embora menos do que na Terra. Lunamotos tremem em grandes profundidades, especialmente no meio do caminho entre o centro da Lua e sua superfície. Para chegar à cadeia de montanhas mais extensa, temos que olhar bem para baixo, abaixo da superfície do Oceano Atlântico. Ela é uma cadeia de vulcões com cerca de 5,5 km de altura acima do fundo do mar e se estende por mais de 65 mil quilômetros. Nós temos um planeta magnífico com mais de 4,5 bilhões de anos, o que o torna 10.000 vezes mais velho que os humanos. Mas não, ele não é o mesmo que no princípio. O terreno em que pisamos é reciclado. A Terra tem seu ciclo. O magma das profundezas do nosso planeta sobe e endurece, virando matéria rochosa. Os movimentos tectônicos trazem a rocha para a superfície, onde ocorre a erosão. Esse é um processo onde o vento, a água ou alguma outra força natural quebram a rocha e a transformam. Esses pequenos pedaços são enterrados, depositados e compactados em rochas sedimentares, como o arenito. Se essas rochas forem enterradas fundo o suficiente, elas serão cozidas e transformadas em magma, e então o ciclo todo se repete novamente. Nos acostumamos a ver lava e cinzas saindo de vulcões, mas alguns deles até produzem seus próprios relâmpagos. Em 2020, o vulcão Taal, que fica a cerca de 60 quilômetros da capital das Filipinas, Manila, começou a lançar fumaça e cinzas bem alto no ar. Dentro da sua coluna de cinzas, pequenos fragmentos colidiam e produziam relâmpagos que as pessoas podiam ver se espalhando pelo céu. Lagos podem enlouquecer e explodir também. Nios, Mono-1 e Kivu são 3 lagos que ficam acima de vulcões. Uma vez que há magma sob sua superfície, há dióxido de carbono liberado neles, o que leva a uma camada de gás profunda acima do leito deles. É muito raro, mas o dióxido de carbono pode irromper repentinamente do corpo d'água e formar uma nuvem de gás desagradável, parecido com o que um vulcão faz.
70% da superfície do nosso planeta é coberta por oceanos, mas nós exploramos apenas 5% deles. E cerca de 300 milhões de anos atrás, tínhamos apenas um supercontinente enorme chamado Pangeia, com o enorme oceano Pantalassa. Surpreendentemente, os recifes de corais são as maiores estruturas vivas. Eles consistem em pequenos pólipos de corais, mas juntos formam uma verdadeira comunidade de organismos e uma parte muito importante do ecossistema terrestre. Algumas estruturas de corais podem até ser vistas do espaço. A superfície da Terra não tem uma forma uniforme, o que significa que sua massa também é irregular. Dessa forma, a gravidade não é a mesma em todos os pontos da Terra. Há uma anomalia misteriosa na Baía de Hudson, no Canadá. A gravidade lá é mais baixa do que em outras regiões no entorno dessa área, e os cientistas acreditam que seja por causa do derretimento de geleiras. Durante a última era do gelo, essa região era coberta de gelo, que agora derreteu e desapareceu. Mas o planeta não se recuperou completamente da sobrecarga do gelo. A gravidade sobre qualquer área é proporcional à sua massa. A geleira deixou uma marca que empurrou para o lado uma porção da massa do planeta, que é uma das razões pelas quais a gravidade é mais fraca nessa área. Alguns micro-organismos ficam mais desagradáveis quando estão no espaço, na ausência de gravidade. Estudos mostraram que algumas bactérias, como a salmonela, podem causar danos piores no espaço, pois há algo na falta de gravidade que as torna mais resistentes e altera a atividade delas. Os dias na Terra estão lentamente ficando mais longos. Quando o planeta se formou, os dias duravam cerca de 6 horas e gradualmente foram ficando mais longos. Há 620 milhões de anos, um dia durava 22 horas. Hoje, temos 24 horas, mas isso está aumentando em cerca de 1,7 milissegundo a cada século. Tal fenômeno ocorre por causa da Lua. Ela está desacelerando a rotação do nosso planeta com as marés que ajuda a criar. Quando a Terra está girando, as projeções das marés oceânicas são puxadas um pouco à frente do eixo Lua-Terra. Isso cria um tipo de força que desacelera a rotação do nosso planeta, que é o que faz nossos dias ficarem mais longos, mas muito lentamente. Teremos que seguir nossa programação de 24 horas por muito tempo ainda. O núcleo da Terra certamente parece estar longe de nós, mas a distância não é tão grande assim. 3.000 quilômetros, o que é menor do que a Rota 66 nos Estados Unidos. O terremoto mais forte que já tivemos foi no Chile, com magnitude 9,5. Se um terremoto atingir magnitude 12, pode dividir nosso planeta ao meio. Além disso, quando um terremoto está acontecendo, pode atingir mais de 600 quilômetros abaixo da superfície. E é por isso que as pessoas do outro lado do planeta podem literalmente senti-lo. Nosso planeta tem cerca de 100 milhões de vezes mais vírus individuais do que estrelas do universo. As nuvens não são só aquelas coisas fofas cujas formas às vezes gostamos de ficar observando. Na verdade, elas ajudam a regular a temperatura da Terra. Se pudéssemos retirar todas as gotas de água das nuvens e trazê-las para a superfície, isso cobriria o planeta com uma película líquida tão espessa quanto um fio de cabelo humano. E ainda assim, uma quantidade tão pequena de água faz uma enorme diferença no tempo e no clima. Nosso planeta seria 7 graus Celsius mais quente se não fosse pelas nuvens.